gente tenta evitar, mas acaba não conseguindo, né? Vou fazer alguns comentários aqui de tom um pouco mais político, mas se a gente deixar de fazer também peca por omissão, né? Então, vamos lá. Eu vi uma postagem daquele alemão da Havan, o Alzheimer da Havan, porque ele não é o velho da Havan, né? Velho é normal, ele é louco. Então, maluco, velho e maluco deve estar com Alzheimer. Então, é o Alzheimer da Havan, o velho maluco da Havan. Chamando, dizendo que a culpa daquilo que nós estamos passando no Brasil é dos comunistas. E o principal foco do comunismo é São Paulo, onde o governador faz ditadura, e proíbe isso, proíbe aquilo, falando um monte de bobagem. É evidente que isso me incomodou, porque eu sou do Partido Comunista do Brasil, embora eu esteja de verde, eu sou do Partido Comunista do Brasil e me incomodou dizer que em São Paulo impera o comunismo, né? Porque é bem ao contrário, sem críticas à postura aí do governador em relação à pandemia, né? Em relação ao isolamento, mas ele não faz o perfil da pessoa filiada ao meu partido. E é um absurdo, né? Porque o cara põe a culpa, fala de um jeito como se a culpa toda do que acontece estivesse na mão do comunismo, que isso é tudo um plano maléfico do comunismo e da esquerda para fazer isso, para prejudicar o Brasil. É engraçado ouvir esse cidadão falar, esse cidadão de tendências eugenistas, igual o mentor dele, né? O primo do Satanás, que está lá em Brasília. Então, ele tem pensamentos eugenistas. É engraçado ver esse cidadão falar esse tipo de coisa e dizer que a culpa é do comunismo, a culpa é dos comunistas. Veja só, ou da esquerda, né? A culpa é da esquerda. Os países que melhor se saíram no enfrentamento à pandemia, na Europa, o grande exemplo é Portugal. Portugal enfrentou a pandemia e saiu de cabeça erguida, lógico. Todo mundo tem sequela, teve morte, teve contaminação, mas num nível muito aceitável. Portugal é um grande exemplo. Nova Zelândia é um grande exemplo de passar, fazendo isolamento, mas passar muito bem pela pandemia. Ambos, né, Portugal e Nova Zelândia, com isolamento. A Argentina, aqui, nosso co-irmão vizinho, passa muito bem, está começando a abrir as portas, com a pandemia tendo passado, pelo menos a primeira onda, mas passou, está começando a voltar a abrir o comércio, a voltar a abrir as coisas, mas o grande exemplo da América do Sul é a Argentina. Cuba, que não promoveu o isolamento desses quatro, não promoveu o isolamento, mas é um grande exemplo também na América Latina de enfrentamento da pandemia. O meio de enfrentar em Cuba foi diferente, mas enfrentou bem, inclusive cedendo médicos para ajudar em outros países, na Itália, por exemplo, que estavam passando por dificuldades. E todos esses países têm uma coisa em comum, todos esses quatro grandes exemplos de vencimento das dificuldades em frente à pandemia, de enfrentamento à pandemia, têm uma coisa em comum. São governados por elementos, por pessoas de esquerda ou de centro-esquerda.
é o socialismo, são os países socialistas que ensinam o mundo a como enfrentar a pandemia, não o pensamento eugenista desse cidadão. Então ele deveria pensar um pouco melhor quando fala essas bobagens. Eu não poderia deixar de estar fazendo esse comentário, porque eu vi a postagem que me indignou, principalmente porque ele considera São Paulo um estado comunista. Ele deve ter a cabeça em outro lugar. O cérebro dele se situa num lugar diferente das outras pessoas para sair tanta titica assim. Muito obrigado.